Agora vamos falar das vértebras lombares. As vértebras lombares, pessoal, são dorsais à região do abdômen. Assim como as vértebras torácicas, o número delas varia entre as espécies e mesmo dentro de uma espécie. Essas vértebras são os ossos de aparência mais maciça da coluna vertebral. Os corpos delas são grandes e volumosos porque elas precisam suportar todo o peso dos órgãos abdominais e das demais estruturas, sem o auxílio das costelas, que ajudam a suportar os conteúdos torácicos, como a gente já viu. Nessas imagens, vocês podem ver uma vértebra lombar de ruminantes em diferentes ângulos. Agora em equinos e agora em carnívoros. E em relação aos acidentes anatômicos, o que a gente pode falar? Pessoal, a gente já viu que o que tem de mais marcante na vértebra torácica é um processo espinhoso mais desenvolvido, certo? Agora, nas vértebras lombares, o que é mais desenvolvido é outro processo, o processo transverso, como vocês podem ver aí nessas imagens. No restante, ela é uma vértebra como outra qualquer, parecida, né, com as demais. Ela tem cabeça, forame vertebral, processo espinhoso, processo articular cranial, processo articular caudal, com as facetas articulares caudais, além da fossa vertebral. Nessa extremidade cranial, a gente ainda pode ver as incisuras vertebrais craniais e na extremidade caudal, as incisuras vertebrais caudais, que em algumas vértebras é convertida em forame vertebral lateral. Essa vértebra também tem na parte de baixo, ou seja, na face ventral, a crista ventral. E o promontório, que é o extremo caudal da crista ventral que vocês acabaram de conhecer. E nessa imagem de cão, a gente também pode ver os processos acessórios. Outra aplicação prática, gente, fratura. Essa radiografia é de um gatinho que eu atendi enquanto era residente no Hospital Veterinário da UF. Muito triste, né? Infelizmente, a maioria das fraturas em coluna vertebral de cães e gatos ocorre nessa região aí, na região lombar, porque essas vértebras não contam, né, com a ajudinha das costelas para proteção, como as vértebras torácicas. Inclusive, por isso, ela desenvolveu grandes processos transversos, provavelmente para compensar a falta de costelas nessa região, e mesmo assim realizar uma certa proteção das vísceras abdominais. Sobre as vértebras sacrais, são únicas na medida em que se fundem para formar uma única e sólida estrutura, chamada de sacro. O número de vértebras fusionadas no sacro, pessoal, varia entre as espécies. Como vocês podem ver nessas imagens, o sacro está localizado dorsal à região pélvica e forma uma articulação de cada lado da pelve, que é chamada de articulação sacroiliaca. Vocês vão conhecer mais para frente. Nessas imagens, vocês podem ver o sacro dos ruminantes em diferentes ângulos. De equinos e agora de carnívoros. O sacro, gente, tem o que chamamos de promontório sacral, que é como se fosse a cabeça das outras vértebras, fica na extremidade cranial. Ele também não tem mais o forame vertebral, porque nesse caso, como as vértebras sacrais se fundem, eles acabam formando um canal, chamado de canal sacral. Assim como o Atlas, que falamos lá no início da aula, o sacro também tem asa, e aí a gente vai chamar de asas do sacro. Processos articulares craniais e processos articulares dorsais, além de incisura alar. O sacro também tem as facetas articulares,
que fazem contato com o ilho. Vocês vão conhecer o ilho, gente, na aula de membro pélvico. Ele é um dos ossos que formam o coxal, que é o osso do quadril. Dorsalmente, observamos os processos espinhosos que podem ser fusionados ou mais separadinhos, dependendo da espécie. Quando estão fusionados, formam a crista sacral mediana. Laterais a ela estão as cristas sacrais intermédias. E mais laterais ainda, na borda do sacro, as cristas sacrais laterais. E essa vértebra tem vários forames, como esses aí que vocês estão vendo, que são os forames sacrais laterais e dorsais. E na parte ventral, o sacro também tem os forames sacrais pelvinos. Essa imagem é de cão. E uma aplicação prática que a gente pode fazer do conhecimento da anatomia dessa região e da região lombar é falar da síndrome da cauda equina. Vocês já ouviram falar, gente? Então, essa síndrome da cauda equina ocorre quando há uma compressão dos nervos dessa região. E apesar desse nome, síndrome da cauda equina, acomete frequentemente cães. Não vão achar que é uma doença de cavalo, não, hein, gente? A compressão, a destruição ou o deslocamento das raízes espinhais que ocupam o canal vertebral caudal no final da medula espinhal levam a sintomas neurológicos que caracterizam essa síndrome da cauda equina. As deficiências neurológicas, então, afetam principalmente a locomoção, sendo facilmente reconhecíveis, pois causam intensa reação dolorosa na região lombosacra. Acomete principalmente cães de raças grandes, machos e de meia idade. E por último, temos as vértebras caudais, que são os ossos da cauda. O seu número, gente, varia grandemente não apenas entre espécies, mas mesmo dentro de uma única espécie. A sua aparência também varia um pouco, mesmo dentro de um animal individual. As primeiras poucas vértebras caudais têm a característica usual de vértebras que a gente já viu várias vezes até aqui, como corpo, arcos e processos diversos. Mas mais próximo da ponta da cauda, eles vão se reduzindo progressivamente, adotando um formato mais redondinho, sem dar para observar estruturas anatômicas importantes nesse caso. Em humanos, gente, as vértebras caudais são fundidas em um único osso chamado de cóccix. Inclusive, nos animais, a gente também chama de vértebras caudais ou vértebras coccígeas. Aqui vocês podem ver a aparência geral das primeiras vértebras caudais de ruminantes. Agora de equinos e de carnívoros. Gente, olha que bonitinho. O que essa vértebra tem de mais diferente, no caso de bovinos, são essas perninhas aí, essas expansões na parte ventral dele, que a gente chama de processos emais. E que entre eles formam um arco, chamado de arco emal. Fora isso, ele tem outros acidentes anatômicos mais comuns, que a gente já repetiu aqui várias vezes nessa aula, como cabeça, forame vertebral, nesse caso mais reduzido, processo espinhoso, processo transverso, enfim. Eu aproveito o contexto para fazer uma campanha para que as pessoas não cortem o rabinho de seus cães. Além dessa prática ser considerada crime, gente, a cauda dos animais é uma importante ferramenta para transmitir emoções e impressões aos outros. E isso não é um papel importante só para o proprietário, não, tá, gente? Mas também como uma ferramenta de comunicação entre os cães. Como nesse vídeo, que pelo abanar do rabo, né, ninguém tem dúvida de que esse animalzinho está extremamente feliz. No caso dessa sambista aí, nem mesmo a falta de cauda impediu o seu samba no pé. Dá para perceber que ela está muito feliz mesmo sem o rabinho. Gracinha.
E para finalizar, outra aplicação prática do conhecimento da anatomia que a gente pode citar é a síndrome da espinha curta. Essa síndrome da espinha curta, gente, é uma anomalia de origem congênita que acarreta uma má formação óssea, afetando principalmente as vértebras da coluna do animal. No cão, que é portador dessa síndrome, muitas vértebras ficam na forma de cartilagem, não alcançando um estágio de endurecimento ósseo. Com isso, gente, as vértebras são comprimidas, ocasionando então um encurtamento significante, como vocês podem ver aí. Em alguns animais podem aparecer vértebras fundidas, ou seja, coladas em bloco, fazendo com que haja pouca flexibilidade da coluna vertebral. E por conta dessa anomalia na coluna, né, toda a estrutura física do animal sofre alteração, né? Pode estar comprometida.